Vamos ler a partir do versículo 15. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre pare de sofrer. Falamos que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, Efésios 1:3. Depois nós falamos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí nós continuamos o texto de Efésios 1, do 1 até o 14. Depois nós falamos de 2 Pedro 1:3, que fala das bênçãos terrestres. Semana passada nós falamos de crer para receber, no texto de Marcos 11. E hoje Deus quer falar no seu coração, no meu coração, o texto de Efésios 1, do 15 ao 23. Nós precisamos receber uma revelação no coração. E antes de mais nada, como eu falei, não sou eu que estou falando, mas o Senhor Deus está falando com você nessa manhã. Você tem que escolher crer. Você tem que escolher viver pela fé. Você tem que escolher ter fome e sede de Deus. Você tem que escolher estar na casa de Deus. Você tem que escolher vencer todas as outras coisas, os obstáculos, que são desculpas de pessoas que não são apoderadas, de pessoas que não receberam a sua liberdade em Cristo. Mas você que recebeu a sua liberdade em Cristo, agora você pode escolher. Então agora você tem que escolher a revelação do coração. E foi isso que o apóstolo Paulo falou para aquela amada igreja de Éfeso. Eu quero ler com você Efésios 1, do 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Senhor Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pai, nessa hora nós queremos te adorar agora, sentado aos seus pés, e é só o teu Espírito Santo que traz a unção, que nos ensina todas as coisas e que nos guia a toda a verdade. Por isso nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração. Pai, que todo o espírito que esteja entorpecido pela religião, pela incredulidade, os olhos, os ouvidos e os corações, que venha cair por terra agora, e que pelo poder da tua palavra, do teu Santo Espírito, nós possamos receber essa revelação no coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós sabemos que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ficou na cidade de Éfeso por 3 anos, e que ali aconteceu um avivamento que da cidade de Éfeso, toda a Ásia Menor, todo o estado da Ásia naquele tempo do Império Romano, foi alcançado pela propagação do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo, ali naquela cidade. Ele não tinha internet, ele não tinha Bíblia, ele não tinha panfletos, ele não tinha carro de som, ele não tinha rádio, ele não tinha TV. Ele tinha o poder do Espírito Santo, ele tinha a promessa de Deus que ele seria um propagador das boas novas para os gentios, para os que não são judeus. E assim então, milagres extraordinários aconteciam através da vida do apóstolo Paulo, a ponto do seu lenço e das suas coisas, que eram levadas até os doentes, que eram levadas até as pessoas que estavam endemoniadas, serem libertas dos males que elas sofriam. E aí então as pessoas respondiam, quebrando seus ídolos,
confessando os seus pecados publicamente e também se afastando das práticas de magia e ocultismo. Por isso, pai, muito cuidado quando você ensina o seu filho e deixa assistir coisas que falam sobre magia, Harry Potter, essas porcarias por aí. Então, apóstolo, agora, mais ou menos no ano 61 e 62, cerca de 4 anos depois, que ele saiu daquela cidade, que ele deixou aquela igreja para os presbíteros cuidarem dela, está escrevendo uma carta da prisão, e está dizendo no início do capítulo, como nós já vimos, que eles já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Mas, no entanto, ele continuava fazendo uma oração para aquela igreja. Pelo menos aqui no capítulo 1, descreve uma oração, depois no capítulo 3, outra oração. No capítulo 3, nós vamos falar semana que vem. Mas nessa oração, o apóstolo Paulo, na essência, está dizendo que nós precisamos receber uma revelação do coração. Eu e você precisamos receber uma revelação que só pode vir de Deus. A mesma revelação que um dia o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou para os seus discípulos, para os apóstolos, quem o povo diz que eu sou? E aí então eles disseram: olha, você, o povo diz que você é talvez um dos profetas que tenha ressuscitado, João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí ninguém respondeu senão Pedro, que disse: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso, que receba a revelação do Pai da glória. E assim, Deus está falando conosco. Por que nós não temos desfrutado de todas as bênçãos espirituais? Porque nós não continuamos no mesmo fervor de espírito que o apóstolo Paulo diz: sejam fervorosos no espírito, orem sem cessar e enchei-vos do espírito. E não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas através de hinos, de salmos e hinos espirituais, encham-se do espírito, dando sempre graça em todas as coisas a Deus por todas as coisas. Esse apóstolo está falando com a igreja: igreja amada, vocês têm uma fé no Senhor Jesus. Olha, a fé daquela igreja era conhecida, e é muito bom a gente ter fé, e tudo começa pela fé. E quando a gente tem fé, a gente coloca essa fé em prática. Ele diz assim: e vocês demonstram o amor para com todos os santos. Aquela igreja, ela sustentava, ela ofertava para outros santos que estavam passando por necessidades, porque santo não é aquele que é canonizado, santo é aquele que crê em Jesus, porque se você não for santo, você não vai entrar no céu. Então nós somos santificados pela fé em Jesus, os nossos corações. Então o apóstolo Paulo começou a dizer: eu não cesso de dar graças a Deus nas minhas orações por vocês, mas eu oro por vocês para que vocês tenham uma revelação. Essencialmente, o apóstolo está dizendo que nós precisamos ter duas revelações. Esse texto é um texto difícil. Eu li e reli toda semana. E aí então fui buscar no original do grego, porque as traduções muitas das vezes elas tentam melhorar o português e elas perdem um pouco da essência. Então, em oração, pedindo ao Senhor, eu creio que o Senhor colocou no meu coração as duas coisas principais que nós temos que entender. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 17. Na Nova Versão Internacional ele diz: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No original grego, a palavra oração só aparece uma vez. E a primeira coisa, ele pede para Deus revelar duas coisas. E a primeira coisa que o apóstolo pede em oração a Deus, para que aconteça com aqueles seus discípulos que estavam na cidade de Éfeso, discípulos do Senhor Jesus, era que eles tivessem um espírito de sabedoria e revelação
Pois o Espírito Santo, como diz lá em Isaías 11:2, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito que dá conhecimento e que dá temor. Ele pede para que esse Espírito Santo esteja ativo na vida deles, a ponto de que eles recebessem sabedoria e revelação do quê? Do pleno conhecimento de Deus. A primeira coisa que você tem que entender para que você possa viver e experimentar todas as bênçãos espirituais que já nos foram dadas em Cristo, todas as bênçãos terrestres, tudo que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário, e nós falamos a semana passada, e estamos falando de quarta e de domingo, é que nós precisamos conhecer a Deus integralmente. A palavra que para conhecer é epignosko, que significa um conhecimento intelectual, um conhecimento mental, mas significa também a profissão. Profissão é você viver a fé. Não é só você saber o credo apostólico, por exemplo, quando nós aqui na Santa Ceia nós repetimos. Não é só isso, não é só uma profissão de fé que você faz quando você chega à maturidade e professa a fé no Senhor, mas é você viver essa fé em todos os lugares. Uma fé que nega todas as coisas, uma fé que se entrega, e uma fé que vai gerar então o quê? Experimentar a Deus. Não basta ser um conhecimento teológico, não basta ser um conhecimento lido, passa também por isso, mas precisa ser uma confissão diária, daquele que vive pela fé e daquele que experimenta Deus na sua individualidade. Olha, eu tenho várias experiências com Deus para contar, e quantas você tem? E é dia após dia. Eu lembro que eu não conhecia Jesus, e um dia eu estava numa festa, open bar, e que eu orei para Deus, a vida é só isso. Eu estava naquela festa open bar, estava vazio. Anos depois de converter, depois de estar aqui, dirigindo aqui a igreja, mesmo antes sem ser pastor, sem receber um tostão para isso, numa vigília, eu fui tão cheio do Espírito Santo, que eu fiquei embriagado, e que eu tive que ser carregado para casa. Tem mais de 20 testemunhos do que aconteceu. Da mesma forma que o dia que eu recebi o Espírito Santo, eu estava na igreja, estava no Cine Bristol, e o Cine Bristol é como cinema, é claro, e hoje chama Cine Cauim aqui em Ribeirão. E aí então passavam as pessoas. O que faz um homem quando passa uma pessoa no mundo? Quando passa uma mulher, o que ele faz? Ele olha. E assim eu estava me convertendo, então passava e eu falei, Senhor, que nada me atrapalhe. E eu lembro que eu fechei meus olhos naquele culto e não abri mais. E aí então me chamaram na frente para receber oração, colocaram a mão sobre mim, recebo o Espírito Santo. Eu comecei a falar em outras línguas. Você precisa conhecer esse Deus. Não basta ser um conhecimento que você recebe só de mim, um conhecimento intelectual. O que eu posso te dar? Eu posso te explicar. E muitas vezes as pessoas chegam até mim, pastor, você fala muito difícil. Será que nesses 8 anos que eu tenho me aperfeiçoado e tenho buscado a Deus, eu tenho que diminuir a minha forma de falar? Ou você que não cresceu nada nesses 8 anos, e aí eu tenho que me rebaixar cada dia mais falando beabá, como disse o apóstolo, que ele tinha que falar, que tinha que dar leite, porque eles não estavam prontos para comer carne. Então como que tem sido a sua experiência com Deus? Eu estou falando das minhas, mas poderia falar de ontem, porque a gente não vive só do passado, a gente vive do presente. Quando a gente é cheio do Espírito Santo em casa, e aí Deus fala no seu coração e vai te revelando. Isso não é porque alguém é melhor do que o outro, não é, mas é questão de prioridade, é questão de ouvir a voz de Deus, é questão de ter um compromisso com Deus. Não acha, você faz isso porque você é pastor. Não é porque é pastor, porque a maioria dos pastores não oram. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, é 10 minutos de oração a média, e leem a Bíblia só para preparar sermão. Então não é questão de ter um cargo, de ter um título, de ter conhecimento teológico. É o que o apóstolo está dizendo: vocês precisam de uma revelação de quem é Deus. Ora, quem é Deus? Eu falei para você semanas atrás, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você não conhece que Deus é bom, você vai ter dúvida. Quando você pedir para Ele,
para que Ele te cure, para que Ele te salve, para que Ele te perdoe, para que Ele te liberte, para que Ele te dê uma necessidade que você precisa, material, você vai ficar em dúvida. Você vai falar assim: eu não mereço. Ah, será que Deus quer? Se Deus quiser. E você acha até bonito falar isso, as pessoas acham bonito falar: se Deus quiser. E você não conhece a Deus. Se Deus quiser, Deus já fez. Ele escolheu. Ele não pode escolher quem vai ser salvo. Olha, presta atenção, Deus não escolhe quem vai ser salvo. Ele já escolheu. Ele quer que todos sejam salvos. Está escrito na Bíblia. Se você não sabe, é porque você não lê. Então você precisa conhecer esse Deus que é bondoso, que é misericordioso. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele disse assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso e longânimo, tardio em irar-se. Ele conheceu a Deus, ele viu a Deus, ele viu que é amor. Como o apóstolo João disse, Deus é amor. Então você precisa conhecer esse Deus de amor que constrange. Não merece, você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Não é pela nossa religiosidade, não é por título, por cargo, por nada, mas é pela graça. Graça significa favor imerecido. Graça não é só misericórdia, não é só perdoar, porque se Deus só perdoasse, a gente morreria e desapareceria como uma bolha de sabão. Mas Deus teve graça de nós, então Ele nos leva para o céu. Não é só nos livrar do inferno, que era o lugar que eu e você deveríamos ir, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas esse Deus que é Deus de amor, Ele preparou algo muito melhor. E por que você está tão preocupado? Porque você não conhece a Deus. Você não dá uma oportunidade para Ele. Você gasta 3 horas por dia nas redes sociais, no bendito seu celular, que em vez de ser bênção, virou maldição na sua vida. E você não consegue gastar mais tempo em oração, em leitura da Bíblia. E lá em João 14 diz o quê? O que diz lá em João 14? Não se preocupem, não durmem em vosso coração. Eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que está faltando, meu irmão? O que está faltando, minha irmã? O que está faltando? Conhecer a Deus. E por mais que eu me jogue aqui, dê cambalhota, só o Senhor pode revelar no seu coração. E por isso que o apóstolo orou para que eles tivessem essa revelação. A palavra para revelação aqui é a palavra Apocalipse, que começa o livro de Apocalipse em grego. Apocalipse é tirar o véu do nosso coração, é você comunicar o conhecimento daquilo que estava anteriormente oculto. Estava oculto, mas Deus quer se revelar para você o que você precisa. Se coloque em oração e faça essa oração. Amém? Primeiramente conhecer a Deus. E a segunda coisa que ele falou que a gente deveria ter a revelação no coração, ele continua no versículo 18 e 19: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A segunda coisa que ele está falando, a primeira revelação que a gente tem que ter é a revelação completa de quem é Deus. E a segunda revelação que ele está falando é que a gente tem que ter uma revelação de quem nós somos, conhecer quem nós somos em Cristo. Se você não souber quem você é em Cristo, você não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para você. E preste atenção, a estratégia do diabo sempre foi através da falta de conhecimento que existe em Deus e existe em nós, de não sabermos quem Deus é, de não sabermos quem nós somos, de não sabermos a nossa identidade. Assim ele fez com Adão e Eva, e assim ele venceu. Ele colocou em dúvida que Deus tinha falado a verdade, e ele colocou em dúvida quem eles eram. Ele falou: se vocês comerem da água, vocês serão como deuses. Mas eles já eram como Deus, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eles não sabiam quem eles eram, e não sabiam que Deus é um Deus que só fala a verdade, que Deus é fiel, aquele que começou a obra é fiel para terminar. E é isso que você tem que ter, essa convicção, essa escolha no seu coração. Assim o diabo também fez com Jesus. Ele disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus,
transforme essas pedras em pães. Mas Jesus sabia quem ele era, e sabia quem Deus era, e sabia que do diabo ele não tem que receber nada. Por isso, quando o diabo falar com você, você expulsa ele, manda embora. Em nome de Jesus, você tem autoridade nisso, amém? Então ele disse assim: olha, vocês precisam conhecer a si mesmo. 3 coisas ele fala que vocês têm que conhecer. Primeira coisa, a esperança para a qual ele o chamou. A esperança do chamamento dele, o chamamento de Deus. Você tem um chamado. Você foi predestinado. Você foi chamado, justificado, glorificado. Está no passado. Ele te chamou. Você é feitura dele. Você é nova criação nele. Você é um filho, uma filha de Deus, na mesma categoria de Cristo Jesus. Para quê? O que Jesus fez? Você sabe o que Jesus fez? O que a Bíblia diz? Ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo e ir em todo lugar fazendo bem. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para libertar os oprimidos do diabo. Você também. Porque Jesus escolheu morrer. O grão de trigo escolheu morrer para que desse muitos frutos. E o seu chamado é o mesmo. Essa é a convicção que você tem que ter. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, aonde você estiver, aonde você colocar os pés, você calça os pés. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso. Com o quê? Com a preparação do evangelho da paz. Mas se você não sabe quem você é, você vai ligar para mim e falar: pastor, faz uma oração pela pessoa aqui que ela precisa ser curada. E eu vou falar: meu irmão, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em você. O mesmo chamado de falar do evangelho está sobre você. Puxa, mas eu não sei nada de falar. Porque você não lê a Bíblia. Aí já é com você, não é comigo e nem com Deus. Ah, mas eu não sei orar. É porque aí você não ora, você não tem em casa. Como que você não consegue nem orar sozinho? Como você vai fazer? Então você tem que saber qual é o seu chamado. É um chamado para aqueles que foram salvos. Olha o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Ele era matador de cristãos, serial killer, e trouxe através desse serial killer um avivamento na cidade de Éfeso. E ele está dizendo: se esse Deus fez comigo, que sou o menor de todos os santos, o menor de todos os apóstolos, o maior de todos os pecadores, vocês precisam ter essa revelação. Porque se você olhar no texto, ele fala assim: o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele fala da revelação, é para vocês a revelação, é para vós, porque ele já tinha recebido essa revelação. Então você precisa receber, eu preciso, nós precisamos receber essa revelação por completo. Então ele diz assim: não só o seu chamamento, mas ele continua dizendo as riquezas da gloriosa herança dele com os santos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros. Então, tudo que Jesus recebeu, nós recebemos também. A Bíblia, ele vai continuar dizendo aqui em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como ele vai dizer na continuação, que Jesus foi ressuscitado e foi elevado acima, à direita de Deus, e acima de todo e qualquer autoridade, poder, domínio e força. Nesse mesmo lugar que Jesus está sentado, eu e você estamos assentados. Ou seja, é uma riqueza enorme que nós recebemos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Tudo que Jesus tem direito, você também tem direito. Então precisa receber uma revelação, porque ao falar isso, você acha que eu sou louco? Eu sou louco com a palavra de Deus, que é loucura para o mundo. A terceira coisa, ele vai dizer: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. E a qual sobrepujante grandeza do poder de Deus. Ele vai continuar dizendo que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que não só ressuscitou Jesus, mas colocou ele acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de qualquer nome que se possa mencionar naquele tempo e hoje para sempre,
e o que o fez cabeça da igreja e fazer com que ele encha todas as coisas, é um poder que atua conosco, mas tem uma condicional. Sabe qual que é a condicional? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então tudo isso vai funcionar. Lembra que ele falou que a igreja de Éfeso era uma igreja de fé, mas não é substantivo. Lembra da semana passada? Ele precisa ser conjugado na nossa vida e se tornar verbo. Então ele está falando dos que cremos. Ele está no particípio presente ativo, ou seja, eu tenho que continuar praticando isso. Isso foi no passado. O poder de Jesus para ressuscitar mortos, para curar, para libertar, para agir na minha vida, para fazer tudo isso, não vai ser quando eu estiver lá no céu. E aí não vai ter mais nada de doença, nada dessas coisas. Então você não crê. Então vai continuar para aqueles que creem, conforme a atuação, o mover, o trabalho da sua poderosa força em nós. A mesma força que ressuscitou Jesus e que colocou ele sobre toda autoridade para sempre e sempre, no céu, na terra e debaixo da terra, é a mesma força que atua em nós. Então ele está falando que nós precisamos ter a revelação do chamamento, das riquezas, da glória e do poder, desse poder que atua em mim e você, pela fé. Por isso eu quero orar com você, porque só o Espírito Santo pode trazer essa revelação para nós e continuar nos revelando. E eu quero convidar você a ficar de pé. Enquanto eu estava orando em casa, eu via como línguas de fogo sendo derramadas sobre a cabeça de cada um. O mesmo Deus que está aqui, está com você aí na sua casa, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera. Pai, nessa manhã, nesse vídeo, nós oramos a Ti. Oramos a Ti, Senhor, para receber essa revelação do coração, essa revelação de quem Tu és e de quem nós somos em Ti, em Cristo Jesus. Pai, é só o Teu Espírito que pode nos revelar. E por isso, Senhor, o Senhor não pede nada, como diz a Tua palavra, o Senhor dá semente ao que semeia. O Senhor não vai pedir nada de nós que nós não podemos fazer, mas o Senhor é que nos capacita. Portanto, o Senhor olha para nós, aqueles que o Senhor confiou o Seu reino, a Sua vinha, e o Senhor está olhando e vendo, cadê os frutos? Onde estão os frutos? Ela foi podada, foi colocada uma cerca em volta, ela foi confiada a Ti, e onde estão os frutos? Então nesses últimos dias o Senhor está fazendo uma divisão, ó Deus, daqueles que são Teus e não são, daqueles que são filhos e daqueles que não são filhos, daqueles que são joio, daqueles que são religiosos, daqueles que creem, para aqueles que são filhos e creem no Teu reino, e se colocam humildemente, todos nós juntos nos arrependendo, nos colocando diante de Ti, para receber agora a Tua revelação pelo Teu Espírito. Por isso, eu oro agora, no nome de Cristo Jesus, para que cada pessoa que não fala ainda em língua seja batizada pelo Espírito Santo, receba agora o Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que estava com o dom apagado, receba agora novamente o dom do Espírito Santo. Seja reavivado em ti, reaviva o dom que há em ti, porque Ele te chamou fiel para terminar. Então se coloque apenas no caminho da fé, se coloque aonde Ele te colocou, não abandone, não volte para trás, mas olhe para cima, para aquele que te fez, aquele que te formou, para a sua glória, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor está reavivando dons, o Senhor está derramando o Seu Espírito Santo sobre você. Se veio palavras para você dizer, palavras que você não entende, comece a falar, porque todo dom, ele funciona pela fé. Então comece a dizer, comece a pôr para fora, Deus vai reavivar o ministério, o chamado, Deus vai reavivar tudo que Ele já te chamou.
escolheu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Zé, eu via você profetizando, eu via você em cima do culto profetizando. Então, não deixe não se apagar em ti todas as coisas vão querer contribuir para que você dê desculpas, para que você se afaste, mas o Senhor te escolheu, e o seu lugar é no altar, o seu lugar é profetizando, o seu lugar é falando. Eu via você pulando, eu via você se regozijando. Então o Senhor te chama nesse dia, nessa hora, porque Ele te ama, porque Ele te fez, porque Ele te formou. Então reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu via você num palco grande, com um grande ministério de louvor, pulando e cantando na presença de Deus. Recebe mais do Espírito Santo, recebe mais do Espírito Santo, recebe em nome de Jesus, recebe no nome de Jesus autoridade no nome do Senhor, recebe em nome de Jesus, capacidade do Senhor para fazer a obra dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando, está chamando a sua igreja para os últimos dias. Os últimos dias serão mais difíceis, os últimos dias vai dividir aqueles que são crianças daqueles que são homens, aqueles que estão preparados para a guerra, daqueles que são covardes, daqueles que se escondem. Então o Senhor usou 300, Ele usou 300 de todos aqueles homens que se apresentaram diante de Gideão. Você precisa ter coragem, você precisa ter coragem para tomar essa decisão. Então escolha. E aí na sua casa, o Senhor derrama sobre ti o dom do Espírito Santo. Ariane, eu não sei se você está assistindo ao vivo, eu via como línguas de fogo sendo derramadas sobre a sua cabeça, e você falando em outras línguas. Eu via sobre a sua vida, em nome de Jesus, como eu via também sobre todas as pessoas. Línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo. Começa a falar, porque quando nós falamos em línguas, nosso espírito é edificado, e nós também intercedemos por todos os santos. Assim, em nome de Jesus, reaviva o dom dele. Se coloca na presença de Deus, se coloca na presença de Deus, coloca Deus na prioridade, deixa de desculpas, e agora o Senhor te capacita para isso. Ele derrama sobre ti o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele derrama sobre ti. Nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jean, você está assistindo, o Senhor fala que você é profeta, e você precisa abrir sua boca. Ele fala com você no seu coração. Quando você falar, estiver no seu trabalho, fale, não tenha medo daquilo que ele coloca no seu coração. O Senhor está dizendo para você reservar um tempo de oração, se colocando na presença dele, buscando a face dele, para que no nome de Jesus, você vai ter um melhor discernimento daquilo que você vai desenvolver pela fé, porque todo dom é desenvolvido pela fé. A gente recebe de graça, mas a gente desenvolve. Então assim, separe o tempo de oração, e quando ele falar para você, fale na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não sei se a Dirce está assistindo. Dirce, eu vejo você intercedendo, orando, chorando. Eu vejo você em oração. Dirce, quando o Senhor te acordar de madrugada, vá para o lugar de oração. Você não vai saber como orar, mas gemidos inexprimíveis ouvir. E eu vejo você em lágrimas pelas pessoas, em lágrimas pelas crianças, pelos perdidos, pelos jovens. Ele vai te levantar, ele já te levantou como uma pessoa que vai interceder. Se coloque na brecha, minha irmã, se coloque em todo lugar, porque ele te ama, porque ele te fez, porque ele te chama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preste atenção. O Senhor fala com o seu coração. Algumas pessoas ele pode falar através do profeta, mas ele já fala o seu coração. Então, nessa manhã,
continue firme na presença de Deus e faça essa oração de Efésios. Faça essa oração para conhecer a Deus e quem você é em Cristo